Apocalipse, capítulo 2, irmão. Carta à igreja em Éfeso, né? 2, versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportasse provas por causa do meu nome, e não te deixasses esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos ler até aqui. Os estudiosos, eles dizem que o apóstolo Paulo, depois que ele teve essa visão da revelação do Apocalipse, ele ficou algum tempo na ilha de Patmos, e depois ele foi para a igreja de Éfeso. E ele permaneceu algum tempo lá, né? Acredito que até a sua morte, esses estudiosos apresentam isso. O apóstolo Paulo também passou um período de 3 anos na igreja de Éfeso. Foi uma igreja abençoada, né? Tendo 2 apóstolos assim, na condução da igreja, mas ficou um ponto que, ainda assim, os irmãos ainda escorregavam e falhavam. João aqui, ele diz assim, nesse versículo, tenho, porém, contra ti. Fazia muitas coisas boas. Ele fala da obra dos nicolaítas também, né? Eles estavam aceitando isso. E esses mesmos estudiosos falam que os nicolaítas, eles queriam trazer hierarquia, trazer outro tipo de ensinamento para dentro da igreja, que não fosse apenas o evangelho puro do Senhor, né? A igreja de Pérgamo também foi atingida por esses ensinamentos dos nicolaítas. Mas aqui o ponto é, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo dizendo que quando você lança a mão no arado, não é para você olhar para trás, né? Para você ver o que você já fez, para você ver o que você deixou de fazer, para ver se o que você deixou era mais importante, era uma realidade melhor do que você está vivendo hoje com Cristo, né? Mas não é nesse sentido de voltar ao primeiro amor. É porque as pessoas se esquecem. E o apóstolo João, ele sempre fala do princípio. Ele sempre fala do princípio. Eu quero que os irmãos voltem algumas páginas aí nas suas Bíblias, tá? A primeira carta de João. 1 João, no capítulo 1. Do 1 ao 4. Olha o que ele diz. O que era desde o princípio. Lá no primeiro amor. O que era desde o princípio. O que temos ouvido. O que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto e delas damos testemunho. E vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Novamente ele fala do princípio. O que a gente está pregando, o que a gente tem visto, o que a gente tem ensinado, o que a gente vive é o que estava desde o princípio. Tenho, porém, que você esqueceu do primeiro amor lá no princípio. E agora, para concluir, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 1 também. Os irmãos conhecem bem. João novamente se refere ao início, quando as escamas foram tiradas dos olhos, quando nós vimos o Senhor como Ele é, quando Ele nos recebeu diante de sua face e nos permitiu que caminhássemos com Ele. Olha o que ele diz no versículo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Novamente ele volta para o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Até aqui. Então, irmãos, novamente o apóstolo João, ele fala de que se volte para o princípio. Olhe para as coisas que Deus fez, quem ele é. Ele estava com Deus antes que tudo existisse. E que a gente possa ter essa noção, esse entendimento, para que a gente volte para o primeiro amor e não se esqueça. Somos bombardeados, né? O tempo inteiro com muitas preocupações. E preocupações para que são até lícitas. A gente se preocupa com família, preocupa com trabalho, mas a gente não pode se esquecer do primeiro amor, que é o que nos motiva a continuar no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos.